dúvida é se Judas utilizou o livro de Enoque, por que ele não faz parte da Bíblia? A passagem que costuma levantar esse tipo de dúvida, como essa que você apresentou, está em Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Se você ler atentamente toda a epístola de Judas, verá que ele não fala de nenhum livro de Enoque, mas ele apenas menciona o que Enoque disse. Como nós estamos lendo uma carta inspirada, pode muito bem ter sido que Judas recebeu essa informação por revelação direta do Espírito Santo. Judas não diz que utilizou o livro de Enoque ou que tenha obtido sua citação de um livro assim. Ele simplesmente disse que Enoque profetizou algo. Mas como ele soube disso, como Judas soube disso, não nos é dito. Os livros que nós chamamos de canônicos eram os utilizados pelos cristãos no início da igreja e também considerados por eles como inspirados, uma decisão que eu creio firmemente que teve a direção do Espírito Santo, ou aqueles irmãos do passado não saberiam discernir. Eu não li o livro de Enoque, que você mencionou, mas eu li alguns comentários de pessoas que analisaram o livro e apontaram umas 2 dezenas de incongruências com o ensino geral das Escrituras. Portanto, se você quiser ficar seguro quanto à sã doutrina, permaneça dentro daquilo que foi revelado pelo Espírito Santo nos livros inspirados que você tem aí mesmo na sua Bíblia. Confiar em registros científicos, históricos ou arqueológicos que mudam com cada nova descoberta, ou então em textos que não passaram pelo crivo de irmãos do início da igreja, que sabiam quais textos circulavam entre as assembleias e quais eram incongruentes com a doutrina, se você continuar atrás dessas coisas, vai ficar em terreno pantanoso, sem ter firmeza no que é realmente verdade e no que é erro. Existem muitas provas da inspiração dos livros que nós temos na Bíblia, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento. Nesse Novo Testamento, você descobre detalhes que seriam impossíveis de ser conhecidos por qualquer um dos autores usados pelo Espírito de Deus, por terem sido coisas que ocorreram quando não tinha ninguém mais por perto para contá-las, ou que envolviam os sentimentos do Senhor ou a opinião que o próprio Deus tinha de alguém. Isso também você encontra ao longo de todo o Antigo Testamento, situações assim. Mas veja essa que curiosa, como é que Lucas iria saber, no seu Evangelho, que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus? Está em Lucas 1, versículo 6. Como ele ia saber que eles eram justos se Deus não tivesse passado a Lucas essa impressão que Deus tinha deles? Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Ou como poderia Lucas ter escrito da angústia de Jesus e as palavras que Jesus usou na sua oração no Monte das Oliveiras, quando o Senhor estava ali sozinho orando? Como que Lucas ficou sabendo disso? Ou como ele ficou sabendo do suor do Senhor, que eram como gotas, grandes gotas de sangue, ou então do anjo que o confortava naquela hora? Como Lucas ficou sabendo se os discípulos que tinham subido até ali com o Senhor estavam dormindo e ninguém mais viu aquilo? Isso você encontra em Lucas 22, 40, 43. Tudo isso está naquele evangelho, mas geralmente nós lemos sem prestar atenção suficiente para perguntar como é que Lucas sabia dessas coisas, não é? Veja que interessante essas 2 citações de 1 Timóteo 5,18. Ali Paulo escreve: A Escritura diz: Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento, a primeira, e outra de Lucas capítulo 10, e ambas são chamadas por Paulo de a Escritura, que é um termo comumente utilizado pelo Senhor e pelos discípulos para se referir à palavra de Deus. Paulo, que escreveu pouco depois de Lucas, já atribuía ao texto de Lucas o status de Sagradas Escrituras. E Pedro, no capítulo 3 da sua segunda epístola, chama de Escrituras também as cartas de Paulo. Crer em Jesus implica crer também na Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Afinal, como você teria conhecido Jesus se não fosse pela revelação feita aos 4 evangelistas e confirmada pelas epístolas dos apóstolos? Existe hoje um livro de Enoque. Sim, existe um livro de Enoque, que é um apócrifo, é chamado de apócrifo, mas tudo indica que ele foi escrito ou poucos séculos antes da era cristã, ou pouco tempo depois, por alguém que queria se passar por Enoque, ou que fez uma compilação de lendas atribuídas a Enoque. Pode ter sido também alguém que se escreveu depois de Judas ter escrito a sua epístola. E aí o autor desse livro de Enoque, desse suposto livro de Enoque, ter se apropriado da citação que Judas fez. Nós não sabemos exatamente. Mas não existe qualquer evidência de que Enoque tenha deixado um livro que tenha escapado das águas do dilúvio para chegar aos nossos dias. Muitos, talvez a maioria até, dos que me escrevem perguntando sobre o apócrifo livro de Enoque, nunca leram todos os livros inspirados da Bíblia e já estão querendo se ocupar com apócrifos. E existem dezenas de apócrifos. A minha sugestão sempre é a mesma. Depois que você terminar de ler e entender tudo o que a Bíblia diz, aí pode gastar um tempo dando uma espiadinha nos apócrifos. Se sobrar tempo, evidentemente. Visite respondi.com.br.
Visite 3minutos.net.